Os milagres não cessaram, os sinais jamais cessou. Jesus Cristo é o mesmo de outrora, e quero ouvir o teu clamor. Naqueles dias da noite. Jesus a todos. Vim aqui dessa vez para relatar uma bênção que eu recebi das mãos do Senhor. Aliás, não digo bênção, digo um milagre mesmo, né? Um milagre que eu recebi, né, do Senhor, e vou relatar para que vocês também, né, venham ter sua fé acrescentada, né? Venha exercitar sua fé também, acreditar que tudo é possível quando a gente espera no Senhor. Amém? E foi o seguinte, irmãos, quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus, eu comecei a mudar as minhas vestes. E todos os irmãos e irmãs sabem que esse processo é um processo bem difícil no começo. Não porque às vezes a pessoa não quer abrir mão, né? Mas pela dificuldade de você, mudar todo o seu guarda-roupa, né, irmãos? Você vai mudar todas as suas roupas, então você fica naquela aflição porque você não quer vestir mais, você não quer usar e você não sabe o que faz, né? Então, de acordo com a fé de cada um, Deus trabalha também de acordo com a fé de cada um, né? Meu esposo, no caso, ele pegou todas as roupas, né, e tirou. E aí teve uma pessoa que falou assim, você vai ficar pelado? Ele falou, não, Deus vai prover roupa pra mim. E ele falou isso de manhã, fez isso de manhã, né? E quando foi à tarde, uma pessoa chegou pra ele e falou com ele, vai lá em casa. E quando ele foi, a pessoa abriu o guarda-roupa, pegou muitas peças de roupas e deu pra ele. E roupa de homem, irmão, sabe, né? Calça social, né? Sem essas agora que tá saindo moderna colada, né, irmãos? Mas calça social e camisa social é um padrão aí, né? Roupa para homem é mais fácil de conseguir quando a gente não tá, né, preparado ali para ir na loja e comprar todas as peças de uma só vez para suprir essa necessidade aí, né? Então, assim, irmãos, o que acontece? Aí no meu caso, né, eu ficava nessa, né? Aí fui mudando de acordo com o temor, né, que Deus colocou no meu coração, e fui abrindo mão de tudo também, sabe? Só que nesse período, irmãos, as minhas roupas eram roupas normais, né, de acordo com a doutrina que eu tinha aprendido, né, naquele tempo, né, no caso a blusa e tal, a saia abaixo do joelho, né. Mas o que acontece? Aí, com o passar do tempo, eu fui me aperfeiçoando, né, Deus foi mostrando, fui ouvindo, né, testemunhos, e foi onde Deus me, né, direcionou, colocou o temor no meu coração, e eu cheguei ao ponto de mudar, né, também para aperfeiçoar a doutrina das vestes, assim, completamente. Vocês vão estar entendendo, né? A manguinha mais decente, né, lá no cotovelo e tal. E aí, irmãos, esse processo já foi mais, né, porque eu não tinha roupas assim no cotovelo, e nem tampouco pra gente arrumar é fácil. Às vezes você até acha, mas às vezes é bem decotadona, né? Às vezes é um modelo muito extravagante, muito colada, né? Assim, e não dá para usar, né? E aí eu comecei a passar uma certa aflição, meu Deus, mas tem misericórdia e tal, porque a gente tem que estar mandando fazer, né, irmãos, no caso. E nas lojas nem sempre a gente encontra. E eu falei, Deus, e agora? Me ajuda, tem misericórdia. Mas eu fui perseverando nas que eu tinha, né, irmãos? Porque eu, assim, creio que a pessoa, quando ela quer, não tem desculpa. Você pode ter 3 peças, nem que você lava uma, espera secar enquanto tá vestindo a outra, depois vai trocar. Tipo assim, o temor, né? Temor no coração da pessoa faz com que a pessoa se esforce, se dedique realmente, né? Porque se a pessoa soubesse que Jesus iria voltar naquela semana, a pessoa ficaria, quem sabe, a semana toda só com 2 peças de roupa, lavando uma, trouxe na outra, lavando uma, trouxe na roupa, né? A outra. Mas, às vezes a pessoa acaba acomodando, né, irmãos? Porque quer que Deus já dá, né? Tudo já, né? Em bastante quantidade. E aí, irmãos, nessa aperfeiçoação das manguinhas, das saias bem mais compridas, né? Abaixo do joelho, né? Uns 4, 5 dedos. E o que acontece? Aí nisso, né, irmãos?
Aí eu comecei a pedir a Deus para entrar com providência, né? Mas igual eu falei, eu fiquei perseverando nas que eu tinha, enquanto isso, né, não abri mão. Até que chegou um tempo, irmãos, que meu esposo me deu uma máquina, né? Eu queria muito, estava precisando, né? Porque sempre tem alguns reparos pra gente fazer. E aí vem os filhos, né, irmãos? Criança pequena, menina. E a minha filha, irmãos, com 2 anos, Deus me falou, né, pra criar ela na doutrina. Mostrou meu esposo também, com 2 aninhos, né, irmãos? Apesar que eu já estava trazendo ela nesse ensinamento. Mas Deus ainda me orientou, quer dizer, para mim não me abalar e nem voltar atrás, nem retroceder, né? E para mim perseverar, e foi onde eu perseverei, estou perseverando, estou pedindo a Deus força para continuar, né? E esse é meu desejo, creio que Deus vai me ajudar sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas meus filhos já desde pequenininho, irmão, já crescem na doutrina também, sabe? Tem pessoas que falam assim, eu não uso, misericórdia, eu não uso um short, eu não uso uma camiseta, mas o filho tá usando. Mas a criança não tem pecado, a criança é inocente. Com certeza, Deus não vai requerer da criança. Vai requerer de você, que tem consciência e está permitindo uma peça que é do diabo, uma peça que é mundana, nos seus filhos. Né, irmãos? Essa é a importância, né? Porque se a peça não foi destinada, não foi feita para um servo, nem para uma serva de Deus, o que essa peça vai fazer dentro da minha casa? Né? Então, se a peça é uma peça mundana, eu não posso ter ela em casa. O que eu quero com ela em casa? O que eu quero usar essa peça se ela é mundana? Independentemente que seja para mim ou para meus filhos, né, irmãos? Porque o que a gente aprende do Senhor, a gente deve passar para nossos filhos, porque nós devemos ensinar ele o caminho que ele deve andar. E o caminho que ele deve andar não é com bermuda, não é com, né, short, menina, calça, camiseta, enfim. E aí, né, com criança, eu falei, Deus, tal, sempre buscando, aí meu esposo me deu a máquina, e eu comecei a aperfeiçoar, irmãos, comecei a fazer alguns reparos, comecei a fazer também já roupinhas, eu nunca fiz curso, mas Deus foi me dando entendimento e sabedoria, e eu fui fazendo. E as irmãs viam, irmã Miriam, que bonito, gostei, faz pra mim. Quanto você cobra? Não, cobro nada não. Traz pra mim o pano, ou se eu tiver o pano eu faço, né? E fui fazendo com um amor no meu coração, sabe? Não por interesse de ganhar, né? Às vezes alguém me ajudava, né? Mas a maioria das vezes eu não cobrava e nem as pessoas davam. E por mim eu estava muito feliz por isso, né? Era a minha gratificação, porque não tem algo mais prazeroso do que você ajudar também, sabe, irmãos? E foi aí que aconteceu, né? Que eu fui me aperfeiçoando, né? Não sou 100% profissional, né? Mas o que eu sei me basta o suficiente. E o que acontece? Aí dessa máquina, irmãos, veja só um milagre que Deus fez na minha vida. Aí chegou um momento que as minhas roupas ficavam boas, mas interna, né? Elas não tinham aquele acabamento profissional. E eu falei, Senhor, eu queria uma coisa bem mais, né, melhor, bem mais caprichada, né? Como uma roupa de loja, os acabamentos mais perfeitos. E eu comecei a pedir a Deus. Falei, Senhor, eu quero uma máquina, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Eu preciso de uma máquina. Irmão, sabe quando você chega pra alguém e pede, implora uma pessoa uma coisa? Porque tem pessoas que é assim, fulano, faz um empréstimo pra mim, fulano, compra pra mim, fulano, faz aquilo. Eu já não tenho isso comigo, irmãos. Meu negócio é com Deus mesmo, sabe? E eu cheguei pra Deus e comecei. Aí fiquei mesmo assistindo. Senhor, por favor, meu Deus, eu quero aquela máquina assim, 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 meu Deus. Aí eu fui na internet, pesquisei, mas o preço era absurdo, irmãos. E também ela tem uma mesa muito grande. E esse frete, né, ficaria bem mais pesado para mim e também não enviava assim, né, para qualquer lugar. E eu fiquei naquela, na minha cidade não tinha, né, alguém assim que já tinha usado para vender. Pelo menos até então eu tinha um conhecimento, né. Mas eu fiquei, Senhor, me dá, meu Pai. Aí eu ficava sem entender e perguntava a Deus, Senhor, por quê, meu Pai? Que a gente quer uma coisa para fazer a tua vontade, para andar na tua vontade, para ajudar também pessoas, que vai ajudar também, servir para algum irmão, para alguma irmã, para meus filhos, meu esposo, enfim, para mim muito. E, meu Deus, e essa luta, Senhor, se for demônio, repreenda, meu Pai, porque tem pessoas que desejam tanto uma coisa, mas para o mundo, para coisa errada e consegue. Não, Pai, o Senhor é dono do ouro e da prata, meu Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar hoje, agora. E eu ficava, irmãos, assim, perguntando a Deus, pedindo a Deus, sabe? Quando é um filho bem insistente, fica no seu pé, mãe, me dá, mãe. Ô, mãe, por favor, mãe, ô, pai, sabe? E eu fiquei assim com Deus, sabe, por um tempo. Aí eu até comentei com meu esposo.
Aí meu esposo olhou pra mim assim, né? Tipo, né? Acha assim, já vem a mulher ansiosa, tá querendo, o que tá querendo agora? Só que assim, irmãos, eu tenho o meu objetivo, sabe? Eu não sou daquele tipo que fala assim, eu quero porque eu quero uma coisa e quando eu consigo, fica lá isolado, não quero nem saber, sabe? Eu não sou assim, irmãos. Se eu falar que eu quero, eu quero. E eu vou usar, vai me ser útil, né? Foi o caso do teclado também, que foi uma bênção que eu recebi do Senhor também, né? E foi basicamente assim: eu quero porque eu quero, eu quero porque eu quero, e Deus me deu, sabe? Mas é uma coisa que eu me esforço para mim, né? Tá exaltando ao Senhor, né? No caso do teclado. E a máquina também, irmão, vai me servir por toda a minha caminhada aqui na terra, né? E enfim. Aí eu fiquei nessa, né, irmãos? Mas eu quero, Senhor, eu quero. E não era uma ansiedade, que tem pessoas que são desesperadas pela ansiedade, né? Igual eu falei. Eu quero porque eu quero, depois que tem, só fica naquela empolgação no começo, que recebeu aquela coisa, e depois, né, irmãos, não quer nem saber mais. Mas no meu caso era diferente, meu coração Jesus sabia e sondava até melhor do que eu, né, irmãos? E eu ficava pedindo Deus, e eu fiquei pensando, né? Só que eu não tinha aqueles planos, vou juntar um dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo para mim comprar, não. Porque ao mesmo tempo eu já via, né, que era difícil para comprar longe, né, os lugares que tinha na pesquisa que eu fiz eram lugares longe, né? Então, para trazer, era uma coisa dificultosa que não compensaria também, né, irmãos? O custo ficaria alto e não compensaria, né? Porque ia ficar, né, bem salgado em relação ao produto, né, realmente. E o que acontece, irmãos? Eu falei com Deus, Senhor, eu quero. Tem misericórdia. Não é para isso, não é para aquilo, é para mim andar na doutrina, é para mim. Senhor, me ajuda, tem misericórdia. E, sabe, irmãos? E foi nessa linhagem que eu comecei a seguir, pedindo a Deus misericórdia, para Deus me dar porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria, e Deus sabia por que eu queria, né? E aí, irmãos, um certo dia eu tava na minha casa e bateu no portão. Aí meu filho Micaías foi lá e atendeu. E quando ele atendeu, mãe, é uma mulher. Falei, que ela tá querendo, Micaías? Não, ela tá querendo vender máquina. Eu falei, eu já tenho uma. Aí o Júnior falou, não, fala que não quer, não. Aí eu falei, não, calma aí, Micaías. Aí eu, peraí, deixa eu ir lá no portão. Quando eu cheguei, irmãos, uma mulher, eu acho que ela é evangélica, tava de bicicleta. Ela, ô irmã, você quer comprar uma máquina? Falei, máquina? Irmã, máquina de costura. Falei, máquina de costura? Como é que é essa máquina? A máquina é assim, assim, assim. Eu falei assim, essa máquina não é assim, 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 não, né? Ela é. Falei, ué. Falei, tem certeza? Ela é assim, assim, assim? Irmã, ela é assim, essa máquina é assim. Aí eu achei estranho. Falei, quanto você tá vendendo? Ela, até tanto eu vendo. Eu achei muito barato. Falei, não é essa máquina, não. Ela é assim mesmo, você tem certeza? Vai lá em casa pra você ver. Aí eu falei, tá bom, vou na sua casa. Aí ela me falou, né? Essa máquina é o que ela fazia muito trabalho assim na mão, irmãos, né? Tem mulher que é prazerosa em fazer costuras à mão, aqueles lençóizinhos, né? Aquelas coisinhas. Ela tem esse costume, até aquela prática mesmo, sabe? E ela gostava, né? E aí, irmãos, ela falou que um missionário, né? Um irmão que faz missão, assim, né? De evangelismo e de doações. Ele trouxe para ela, porque viu ela costurando na mão e falou que ia dar uma máquina para ela. E essa máquina que ele deu para ela não sabia mexer, porque ela é uma máquina, irmãos, que ela é toda passada de linhas internas, sabe? Aí nem com a mão você consegue enfiar. É a overlock chinesinha, para quem conhece. E você tem que enfiar a linha com uma pinça, né? Tem que pegar uma pinça grande lá dentro, enfiar, tira a linha, bota no canto, bota no buraquinho pequenininho, volta. E ela tinha um problema sério de vista. E ela não conseguiu usar. E ela falou, essa máquina tá na minha casa ocupando espaço e eu quero tirar ela de lá agora. E eu tive um sonho de ter uma maquinazinha diferente, né? Aquela clopadazinha branca, aquela que não é ferro, sabe, irmãos? Aquela portátil, a qual era a que eu tinha. E ela disse que tinha tido até um sonho que ela ia conseguir essa máquina. Irmãos, eu não aguentei, eu fui na casa dessa mulher.
Chegando lá, irmãos, para minha surpresa, era a máquina que eu estava querendo. E a irmã não fez caso nenhum, ela não queria, porque não queria o marido dela. Irmã, não, se você querer, irmão, eu te passo, porque eu não quero, aí tá ocupando espaço aqui no quarto aqui, o quarto já é pequeno e tal. Irmãos, eu não acreditei. Falei, meu pai do céu, mas eu achava que eu estava focada lá em outras cidades, que era longe para trazer, o trajeto para trazer, o custo que era. E a pessoa vai na minha porta, irmãos, me oferecer uma máquina que eu estava querendo na minha porta. Falei, meu Deus do céu, Jesus, meu pai, eu fiquei assim sem palavras, sabe? Eu fiquei sem palavras. E aí eu peguei e falei com ela que eu tinha essa máquina. Eu falei assim, eu tenho essa máquina que você sonhou. E ela ficou, sério, você tem? É tão bonitinha aquela máquina e tal. Aí eu fiz negócio com ela, irmãos. Eu passei minha máquina para ela e dei uma volta para ela e trouxe essa máquina já com mesa, com motor, com tudo. Né? Ela não fez questão, igual ela falou, eu sei que ela é mais cara, mas para mim não vai ser útil, então você pode levar. Né? Então, assim, eu trouxe a máquina, irmãos, e graças a Deus me serviu muito. As costuras ficaram, sabe, profissional, porque não tem diferença da roupa de loja, sabe? E, nosso Deus, facilitou muito, né, irmãos? Porque com criança, né? E, enfim, graças a Deus, né? Hoje eu faço as minhas roupas na doutrina, de acordo à vontade de Deus. Meus filhos agora andam na doutrina. Não é mais com a dificuldade que era antigamente, né? Que eu tinha, né? Tinha que estar comprando pano, né? E ainda, além do pano, né? Nem tanto o pano, mas mais as costureiras que cobram um preço absurdo mesmo, sabe, irmãos? É absurdo mesmo. Então, assim, graças a Deus, Deus supriu minha necessidade. E, irmãos, tem mais um detalhe. Após eu receber essa benção, aí teve um complemento a mais, porque tem uma máquina que ela é exclusiva para fazer barra, que é a galoneira. E eu falei, meu Deus, agora eu quero a galoneira. Aí eu comentei com meu esposo, eu tô querendo uma máquina assim, tal. Outra máquina? Falei, calma aí, é uma máquina diferente, a máquina assim, assim, assim. Porque quem não entende assim, né, irmãos, fica... Você já tem duas, você quer mais uma? Eu falei, mas são máquinas com funções diferentes. E eu quero uma coisa bem mais profissional agora, ainda mais. Porque internamente ela já tá ótima. Mas o processo das barras eu quero uma máquina também que dá um acabamento profissional. E o que acontece, irmãos? As minhas máquinas não são industriais, né? Mas são semi, né? Então, pra mim já tá bom, né, irmãos? Tá me servindo. E eu falei assim, eu quero essa máquina, meu Deus. Aí eu comecei de novo pra Deus. Aquela coisa igual, eu falei com os irmãos, igual o menino fica em cima de mãe e de pai pedindo coisa. Falou, Senhor, meu Deus do céu, me prepara pra mim, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Repreenda se for inimigo, impedimento. Abre a porta, eu tenho sido fiel nos meus dias, nas minhas ofertas alçadas, porque isso é muito importante, sabe, irmãos? Você ser fiel a Deus no dízimo e nas suas ofertas alçadas. Oferta alçada não é troquinho de dinheiro que você ganha, né? Lá no supermercado sobrou umas moedinhas, vou dar de oferta. Não é bem assim não, tá, irmãos? Oferta alçada é uma quantia, né? Assim, boa, que você vai dar na casa de Deus com amor, com alegria, porque se não for com amor, com alegria também Deus não recebe, tá? E o dízimo também, irmãos, eu guardo isso comigo, né? Se eu achar R$ 1 na rua, meus 10 centavos de dízimo tá ali separado, sabe? Então essa é uma grande importância, porque tem muitas pessoas que não recebem de Deus muitas coisas pelo fato de endurecer o coração para Deus. Eu vou dar o dízimo porque o pastor vai ficar no meu pé, o pastor vai perguntar e tal. Errado, entendeu? Tem que ser com amor e com alegria. Você vê que em outras denominações que não pregam a palavra, pessoas que usam do dinheiro, né, irmãos, da igreja para fazer coisas erradas. Você vê que é uma facilidade para o povo ofertar, para o povo ajudar. E quando você vê que é uma igreja séria, a obra é séria, parece que até os próprios da igreja deixam o coração endurecer, irmãos. Né? Deixa o coração endurecer e fica ali, mas vai me fazer falta, e acaba que faz mesmo, porque o coração está no dinheiro. E a gente tem que entender que quem nos sustenta é Deus. Amém, irmãos? Seu dinheiro não é o suficiente. Se Deus não prosperar, se Deus não ajudar, fica como se fosse um saco furado. Amém?
E então, irmãos, aí que acontece? Mais um milagre. Aí eu fui na loja de pano, né, comprar alguns tecidos. E quando eu cheguei lá, eu perguntei para a atendente da loja, conversando com ela e tal, eu perguntei, você não sabe quem tem uma galoneira vendendo, não? Aí ela falou assim, minha mãe. Falei, sua mãe? É, minha mãe tá vendendo uma e baratinha. Aí eu falei, sério? Onde? Que dia que eu encontro sua mãe? Vai lá amanhã, tal horário. Ai, irmãos, eu saí da loja na expectativa, vocês imaginam, né? Mas, igual eu falei com os irmãos, é uma ansiedade por um objetivo que eu realmente, né, tinha convicção, né? Não era uma coisa ansiosa, banal, desesperadora. Não, era uma coisa que eu tinha objetivo, né? E eu saí da loja, eu entrei no carro e falei com meu esposo, ó, tem uma pessoa que tá vendendo a máquina e a máquina tá num valor praticamente de graça. Eu quero ir lá ver a máquina, porque ele disse que a mulher tá lá amanhã, que a outra ia estar lá, ia me mostrar e tal. Mas acho que nós vai lá hoje, embora nós já tá no caminho, pelo endereço que ela me deu, né? Nós já tá no caminho. Ele, o quê? Agora? Eu falei, é. Ele, mas você não tá com dinheiro agora. Eu falei, mas vamos lá pela fé. Aí irmãos, aí a gente foi. Aí chegou lá, eu falei assim, você tá vendendo uma máquina assim, assim? Ó, moça, eu tava vendendo, só que eu não sei onde é que eu pus essa máquina. Falei, ó, moça, eu tô tão precisando, tava procurando, tava encontrando. Aí ela falou assim, menina, é porque tá lá em cima de umas bagunças, de umas prateleiras ali, que não consigo pegar pra você porque eu tô com um problema no braço. E você não vai acertar porque tem muita coisa lá em cima. Mas quando a minha filha chegar amanhã, se você vir aqui, eu te mostro ela. Falei, tá bom, amanhã eu vim aqui pra mim ver a máquina. Aí qual é o valor mesmo? Você vai vender? Ela, não. Se você vir aqui amanhã, eu te dou ela pra você. Eu falei, nossa Deus. E aí eu vim embora, irmãos. Eu vim embora. Nossa, meu Deus do céu. Fiquei muito grata ao Senhor Jesus, irmãos, por isso. Muito grata mesmo. Grata, grata ao Senhor Jesus Cristo. E já tem um tempo que eu recebi essa bênção. Me serviu muito, muito mesmo. Muito, muito mesmo. Serviu também os irmãos, as irmãs que às vezes precisam de uma ajuda minha, né? E eu acabo ali ajudando, né? Graças a Deus por isso. Muito feliz com Deus, muito grata ao Senhor Jesus, né? E tô aqui testificando para vocês, irmãos, né? Igual eu falei. Eu vou tomar um empréstimo. Fica lá se humilhando para um, se humilhando para outro. É errado, irmãos. Primeiro você tem que ocorrer para Jesus. Jesus, me ajuda. Jesus, o Senhor é dono do... Irmãos, creia. Jesus é dono do ouro e da prata. Ele tem poder de fazer tudo, né? O Senhor proveu para mim dessa forma facilitada, porque no momento eu não estava com condições para comprar essa máquina à vista e nem tampouco de comprar pela internet, porque o frete ia ficar para mim muito puxado, sabe? E em todos os momentos que eu fui ver as máquinas, tanto a primeira quanto a segunda máquina, eu não estava com dinheiro no bolso. Eu não estava com dinheiro e nem tinha expectativa de conseguir o dinheiro assim, ó, naquele momento. Você tá entendendo? E o que acontece? Eu fui pela fé, confiando que Deus ia, Deus ia prover de alguma forma. Você tá entendendo, irmãos? E foi esta fé que me valeu, né, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, né? E graças a Deus eu consegui as máquinas que eu estava precisando. Me foram úteis, me continua sendo útil, me será útil durante o tempo que a gente estiver aqui na terra, né, irmãos? Ajuda bastante. Então, né, que sirva de alerta para os irmãos, para as irmãs, amém? Está precisando de algo, né? Não se desespera, seja enfermidade, seja uma bênção financeira, né, uma coisa material, né? Eu não sou de ficar pedindo Deus coisa material assim não, sabe, irmãos? Eu não sou de ficar pedindo Deus assim, coisa material. Senhor, eu quero porque eu quero uma geladeira daquelas, sabe? Eu não sou assim, eu não tenho essa... Como se diz, eu não tenho essa coisa comigo não, sabe? Eu fico muito satisfeita com o que Deus me dá, sabe? Mas no caso das máquinas, igual eu falei com os irmãos, pra mim era uma coisa importante, né? Como se fosse uma harpa cristã, que eu zelo, que eu tenho, né? A minha harpa cristã, eu tenho a minha Bíblia, eu tenho a minha pasta de hino, então eu quero, é meu e eu tenho o meu zelo, eu tenho o meu cuidado, porque é minhas coisas, né, para mim servir ao Senhor, de adoração ao Senhor.
E as máquinas para mim também. Não foi para mim fazer uma roupa chique, bem ornamentada, porque se eu quiser, eu poderia ir na loja de atavios, né? Comprar vários atavios, né? Fazer um vestido bem ornamentado, um vestido de festa, um vestido, né, caríssimo, mas não me convém fazer isso como uma serva de Deus. Então eu faço as minhas roupas, mas com simplicidade, com modéstia, com simplicidade, né? Que é dessa forma que vai agradar o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus conhece o meu coração, que a minha intenção não era fazer uma roupa para mim chegar na igreja, competir com as demais pessoas. Olha como a minha roupa é estilosa, como a minha roupa é... Não, longe de mim. Era para suprir mesmo a minha necessidade, a necessidade dos meus filhos e algumas irmãs também que, infelizmente, coitadas, né? É difícil, irmãos, igual eu falei, quem tá começando, né? Tá mudando ali, é muito difícil, sabe? Tem pessoas que ainda, né, esforça ali, pega numa agulha, tenta e consegue sim, sabe? Consegue sim dar uma aumentadinha na manga, você sabe? Dar uma ajeitadinha na roupa, consegue sim, porque Deus ele dá capacidade. Mas tem pessoas que já não tem essa coisa, né, irmãos? Homem também, né? Igual assim, tem alguns irmãos que falam, mas vou na loja, mas é uma dificuldade para mim achar uma blusa, uma camisa, né? Porque as mangas são tão curtinhas hoje em dia, né? Então, pela misericórdia do Senhor, até nisso, né? Eu já ajudei alguns irmãos em fazer uma camisa com uma manguinha, né, mais descida. Então, irmãos, só tenho a agradecer ao Senhor. E esse meu relato é para exaltar o Senhor, para glorificar o Senhor, né? Demonstrar minha gratidão para Ele, porque eu contando o que Ele fez na minha vida, vocês também vão glorificar a Ele por isso, e Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, não abra mão da doutrina do Senhor, daquilo que você tem recebido do Senhor. Independentemente das dificuldades, seja fiel a Deus no pouco. Seja fiel a Deus com suas poucas peças de roupa. Seja fiel a Deus em tudo, irmãos, porque Deus ele vai suprir a sua necessidade. Amém? Deus ele vai honrar a sua fé. Deus vai abençoar a sua vida espiritualmente, a qual isso é o mais importante na sua vida. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Que esse relato, que esse testemunho, né, sirva para vocês realmente despertar a sua fé e acreditar que para o nosso Deus nada é impossível, mas nós temos que demonstrar nossa total dependência para Ele. A minha dependência, irmão, estava em Deus, sabe? A minha dependência estava completamente em Deus mesmo. Só Deus poderia me dar e foi Deus que me concedeu. É um Pai, irmãos. Aprenda isso, entenda isso de uma vez por todas. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai, né? Ele é maravilhoso, ele cuida de